Falar sobre a importância de cumprir princípios milenares na tua saúde espiritual, principalmente, na tua alma e na saúde do teu corpo. Eu sou o Dr. Jean Carlos, médico, e já vou falar um pouquinho da passagem bíblica de Samuel, né? Samuel era um profeta de Deus e em Reis, lá em Saul, nessa passagem onde descreve um momento importantíssimo, que é quando Saul começa a não obedecer às ordens de Deus. Houve uma guerra, e a ordem era que Saul não ficasse com despojo, ou seja, com o que sobrou, né, de ouro que vinha daquela tribo de canibais, né? Então eles eram canibais e Deus deu uma ordem, eles tinham que ser exterminados. Saul resolveu desobedecer a ordem de Deus, tá? Por quê? Porque naquele momento Saul subiu o reinado que Deus deu para ele, subiu na cabeça de Saul. E o reinado de Saul, na cabeça de Saul, era mais importante do que a obediência, obedecer àquele que deu o reinado para ele, tá? Então ele descumpriu a ordem e ao invés de exterminar totalmente aquela tribo de canibais, aquela tribo sangrenta, ele colocou o rei daquela tribo, ele escravizou esse rei, apreendeu esse rei, tá? E ficou humilhando aquele rei por um tempo e foi advertido por Samuel. Então Samuel vai até Saul e diz para ele o recado da mensagem que Deus mandou para ele, dizendo que a partir daquele momento, tá? E por conta dessas desobediências, o rei Saul não seria mais rei, e que Samuel iria ungir um novo rei. Saul ficou louco e a partir daquele momento é tirado o Espírito Santo da presença de Saul e ele começa a ter medo. Então, qual que é a relação disso com a tua saúde física, mental, espiritual e financeira para os dias de hoje? Olha, principalmente a relação da tua saúde, né? Uma vez que para a gente ter saúde física, mental e espiritual, né, já que nós somos, de acordo à Bíblia, formado por 3 esferas, tá? Nessas 3 esferas não tem como a gente ter saúde, não tem como a gente ter saúde completa se a gente tiver uma dessas esferas desajustadas. Uma vez que a gente tem relação, quanto mais a gente tem relação mais forte com o nosso Deus, a gente vai ganhando musculatura espiritual, e isso reflete na alma e também reflete no teu corpo. Saul, a partir daquele momento, começou a ter um problema mental. Saul, a partir daquele momento, começou a sofrer ataque espiritual. A cabeça dele já não era mais a mesma. Ele não era mais o rei de antes, tá? Em que momento você se sente como Saul? Você se sente afastado de Deus, tá? Porque Saul, a partir do momento que ele se sentiu afastado de Deus por desobedecer às ordens de Deus e por descumprir as ordens claras que eram passadas
através desse profeta Samuel, que tinha uma relação muito forte com Deus, tá? A partir daquele momento que Saul decide desrespeitar aquelas ordens que eram claras, tá? Quando ele começa a desobedecer, ele começa a ficar agoniado, ele começa a sentir medo. Por que ele sente medo, agonia, falta de energia e começa a sofrer transtornos mentais? Um rei começa a ficar depressivo, começa a ficar atordoado, começa a tomar decisões erradas. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus saiu da presença de Saul, tá? Nós, quando a gente é cristão, tá? E a gente aceita Jesus, nós temos a presença do Espírito Santo de Deus que fica conosco. Inclusive, a sede do nosso corpo, tá? É a sede do Espírito Santo. Entende? Então, e como é que a gente fortalece isso? Estando na presença de Deus, orando, jejuando, né? Então, quando a gente tem uma alma doente, como é que a gente fica com a alma doente? Quando a gente sai da presença de Deus. Quando a gente sai da presença de Deus, a gente começa a ter mais medo, a gente fica com mais agonia e a gente fica à deriva. A gente fica à deriva para ataques do inimigo, ok? Então, na medicina integrativa, a gente entende que a medicina convencional, ela é míope, ela é um pouco míope, porque desconsidera outros aspectos. Existe a medicina do homem, e a medicina do homem também está inclusa a medicina integrativa, tá? Mas a medicina integrativa, de fato, tem aspectos de considerar a medicina sobrenatural, né? A medicina integrativa considera a fé, a medicina integrativa considera elementos da medicina sobrenatural, que é quando você coloca Jesus para fazer parte do teu corpo clínico. Automaticamente, doenças que normalmente teriam outros desfechos, quando uma pessoa tem mais fé, ela consegue passar por esses momentos com mais tranquilidade. E isso desdobra, isso vai dar um desdobramento clínico positivo. Então, uma vez que você se vê no momento de angústia, no momento de agonia, no momento de medo exagerado, acenda um alerta, porque assim como Saul afastou de Deus, né? Ou seja, começou a não praticar os princípios, né? E aí a gente fala muito sobre princípios milenares, né? Não mentir, não roubar, não matar, tá? Ou seja, cumprir os 10 mandamentos. Quando a gente deixa de cumprir um dos 10 mandamentos, a gente está quebrando princípios. E todas as vezes que a gente quebra princípios, a gente comete o pecado. E isso pode nos afastar de Deus. Então, a ideia desse vídeo é dizer o seguinte, que a todo momento Deus está com as mãos abertas. E a todo momento você pode chamar a presença de Deus. Tá? Só que para isso você vai ter que cumprir princípios, tá? Ser uma pessoa íntegra, correta, tá? E fazer com que de fato você tenha o privilégio de estar na presença do nosso grande e amado Senhor, tá? Eu declaro bênçãos de Deus na sua vida, declaro luz, paz, amor e a presença do Espírito Santo no teu corpo, na tua alma e no teu espírito. E em nome de Jesus que eu oro. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, ontem, hoje, amanhã e para todo sempre. Eu declaro bênçãos de Deus na sua vida. Curta esse vídeo, deixe seu comentário aqui. Muita luz, muita paz e muito amor. E até o próximo vídeo.